Mano, atualmente todo mundo tá meio que com medo do que pode acontecer quando nós falamos do mundo. Ninguém sabe se pode acontecer uma terceira guerra mundial ou não. Muitas pessoas, inclusive especialistas, não descartam a possibilidade. Isso porque nós vemos guerras, desentendimentos em praticamente todos os continentes do mundo. Se a gente olha lá para a Europa, você já sabe que lá existe a guerra da Europa contra a Rússia há anos. Quando nós falamos de Oriente Médio, tem lá o Israel contra o Hamas que é financiado por países do Oriente Médio. Quando a gente vem aqui para América do Sul, você sabe que tem a Venezuela querendo invadir a Guiana e gerando tensões aqui no nosso continente também. China e Taiwan, sempre aquela incógnita, onde ninguém sabe o que pode acontecer caso o Xi Jinping decida invadir os territórios lá da ilha de Taiwan. E sem contar que ainda existe a corrida pela nova ordem econômica mundial, né, mano? Onde a China e os Estados Unidos está ali naquela loucura para ver quem acumula mais poder econômico, não só econômico, mas também militar. E quando nós falamos de poder militar, nós não podemos esquecer também da Coreia do Norte, que porra, você já tá ligado, o gordinho tem muita bomba guardada, e caso ele decida usar essas bombas ou na Coreia do Sul ou em qualquer outro país ao redor do mundo, você já sabe que a gente vai ter problemas gigantescos, problemas tão grandes que podem ocasionar uma terceira guerra mundial. Mas só que além de tudo isso, ainda existe o continente africano. Você já sabe, o continente africano, ele é movido por tensões e disputas, e muitas das guerras que acontecem no continente africano, elas acontecem por intermédio dos próprios africanos que brigam e guerreiam entre si. Então, mano, observando isso tudo que tá acontecendo ao redor do mundo, a gente consegue chegar na conclusão de que ao redor do mundo está acontecendo a porra de uma bagunça, e ninguém sabe se essa bagunça pode descambar em uma terceira guerra mundial ou não. Entretanto, esse descambar mesmo para uma terceira guerra mundial, o que a gente pode fazer para poder sobreviver a um caos de tamanha magnitude? Quando nós falamos de um conflito e de um problema desse tamanho, então a gente precisa se preocupar em se proteger, primeiramente fisicamente e logo em seguida financeiramente. Quando nós falamos de se proteger fisicamente, então nós estamos falando basicamente de proteger a nossa saúde, o nosso corpo, e proteger também a saúde e o corpo dos nossos familiares. E quando nós falamos de proteção física, então, porra, não morra. E para não morrer em uma guerra mundial, claro que aqui nós devemos levar em consideração o fato da gente não estar lutando na guerra, porque se a gente for obrigado a lutar em uma guerra e fudeu, as chances de sobrevivência são mínimas para quem luta em uma guerra dessa magnitude. Mas caso a gente não lute, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer numa situação como essa é basicamente fugir dos grandes centros, ou seja, fugir de cidades onde ocorrem grande circulação de pessoas. Isso porque em uma guerra, principalmente nos dias atuais, com as tecnologias atuais, um país que se sentir ameaçado, provavelmente ele vai querer atacar os grandes centros do país que o está ameaçando. E se você estiver dentro desses grandes centros, as chances de você sobreviver diminui. E nós podemos concluir isso com os exemplos da própria Segunda Guerra Mundial, onde nós temos aí as cidades do Japão que foram bombardeadas. Você já sabe já a história. Nós temos Paris, a França, que foi invadida. Nós temos várias cidades da Europa que foram invadidas e bombardeadas. Tudo isso resultando em diversas perdas. Então, se você estiver em uma cidade grande, caso uma guerra estoure de verdade, as chances dessas cidades serem atacadas são grandes. Então, para evitar sofrer esses ataques, você basicamente sai dessas cidades grandes e vai para o interior. Mas só que nesse estágio aqui, outra coisa que nós podemos fazer para poder se proteger é basicamente ficar no Brasil, se você está aqui, ou vir para o Brasil, caso você não esteja aqui. E por que o Brasil? O Brasil, com todos os problemas que ele tem, você já sabe, já não precisa nem alongar, mas o Brasil
em uma terceira guerra mundial, eu acredito que seja um dos países mais seguros pra gente estar. Isso porque o Brasil não tem praticamente guerra contra ninguém, briga contra ninguém. O Brasil sempre que foi meio que imparcial ali nas decisões tomadas. Claro que, dependendo do governo que esteja no poder aqui, se é o Bolsonaro, se é o Lula, se é a esquerda ou a direita, dependendo de quem esteja no poder, nós tenderemos a caminhar para um lado ou para o outro, para o lado ocidental ou para o lado oriental. Entretanto, no geral, o Brasil é meio que café com leite, mano. O Brasil é meio que café com leite e ninguém acha que não... Pô, a gente é meio que invisível. Não tem ninguém com sangue nos olhos para poder mandar bomba aqui no Brasil. Não tem ninguém querendo guerrear contra o Brasil. Claro que tem aquela coisa de que existem os caras que querem roubar as nossas riquezas, mas isso daí já é um outro problema. Mas no geral, o Brasil não tem guerra contra ninguém, entendeu? O Brasil não é rival de ninguém. E isso daí é um ponto positivo, porque em uma guerra mundial, o Brasil será um dos últimos países a serem bombardeados. E eu acredito que nem será bombardeado por país nenhum. Dito que todas as guerras que aconteceram até o momento, aconteceram ali com foco na Europa. E eu acredito que se tiver uma terceira, o foco da guerra vai ser lá para a Europa também. O palco da guerra vai ser a Europa. E essa daí é uma vantagem que a gente tem aqui no Brasil, estando aqui no Brasil, primeiro porque a gente sai vivo, né? Tem essa vantagem física e tem até mesmo uma vantagem econômica, quando nós falamos do âmbito sociedade. Afinal, quando acontece uma guerra, as cidades são destruídas e existe um preço para reconstruir essas cidades. Um preço, ele é exigido e precisa ser pago. Já os países como, por exemplo, o Brasil e o próprio Estados Unidos, que não são palcos da guerra e não têm as suas cidades destruídas, esses países eles saem em vantagem porque eles não precisaram gastar para reconstruir as suas cidades e a sua sociedade. É por conta disso, tanto no âmbito sistemático quanto no âmbito pessoal, que o Brasil se torna um dos melhores lugares para a gente estar quando uma guerra mundial estoura. Dificilmente alguém vai mandar uma bomba na nossa cabeça. Mas só que além de tudo isso, para você se proteger fisicamente com eficiência, você precisa estar informado. Estar informado é importante porque a gente precisa saber aonde um conflito pode estourar, aonde um ataque pode acontecer ou aonde um conflito está acontecendo, para que dessa forma a gente saia o mais rápido possível desse local. Eu acho que dentro de uma guerra, a arma mais importante que a gente pode ter é basicamente a informação, que a informação ela vai nos proporcionar a vantagem de estar sempre um passo à frente do que vai acontecer, e esse passo à frente basicamente nos protege fisicamente e até mesmo financeiramente. E por falar do financeiro, mano, como que a gente pode proteger o nosso patrimônio caso estoure uma guerra? Caso estoure uma guerra, provavelmente os ativos de renda variável, ou seja, a bolsa de valores e os carai, isso tudo aí vai derreter. Afinal, a produção mundial vai parar, as empresas vão parar de produzir e isso daí vai fazer com que o preço e o valor dessas empresas caiam a níveis alarmantes. Sem contar que, além desse fator, ainda existe o desespero das pessoas, tá todo mundo desesperado, retirando os seus dinheiros de suas aplicações. Entretanto, o que a gente pode fazer nesse estágio? Eu acredito que nesse estágio aqui, para que a gente se saia com menos danos possíveis, dito que caso aconteça uma coisa dessa, é impossível a gente não sofrer nenhum tipo de dano no nosso patrimônio, mas para que a gente consiga mitigar esses danos, a gente precisa unir o ponto anterior do que eu falei anteriormente, que é basicamente a informação, juntamente com bons ativos. E quando eu falo da informação, eu tô falando que a gente precisa de informação, a gente precisa estar informado para que dessa forma a gente consiga se precaver caso aconteça uma guerra mesmo. Então, pô, vai acontecer uma guerra ali daqui 3 meses, mas só que você já tá informado, você já tá vendo já que um bloco já tá meio que provocando o outro, você já tá vendo que um presidente já tá provocando o outro e tal, você sabe que o bagulho tá esquentando, entendeu? Você tá informado, você tá vendo que o bagulho tá esquentando, você tá vendo que vai escalar para as vias de fato. Então, antes dessa guerra começar, você já se protege. Você se protege como? Basicamente se posicionando e comprando os ativos que ao longo da história nunca perderam valor, ou até mesmo que são inacessíveis à custódia do governo. Ou seja, quando nós falamos de ativos que nunca perderam valor, nós precisamos citar os recursos naturais, como por exemplo o próprio ouro. O ouro ao longo da história, mesmo após e durante todas as guerras que já existiram na história,
ele sempre manteve o valor dele, ele nunca perdeu o valor. Então aqui nós podemos colocar o ouro nessa lista de investimentos, mas só que além do ouro, mano, e de outros ativos naturais, você precisa estudar, entendeu? Em quais você pode se posicionar ou não antes da guerra começar. Você tem que fazer isso antes da guerra começar. E é por isso que você precisa estar informado. Mas só que além do ouro e dos ativos naturais que nunca perderam valor ao longo do tempo, nós podemos citar também os ativos que não estão sob custódia de governos, como por exemplo o próprio Bitcoin. Então aqui nós podemos perceber que renda variável vai estar uma merda. Para se proteger estando na renda variável, você vai se fuder. Para se proteger estando na renda fixa, eu acredito que a renda fixa, mano, a renda fixa é até foda falar, porque a taxa de juros provavelmente ela vai subir até as alturas, porque durante uma guerra provavelmente o governo vai começar a imprimir dinheiro a rodo, e isso vai fazer com que a inflação aumente, e a partir do momento que a inflação aumentar, as taxas de juros também vão estar nas alturas. Então eu acredito que a renda variável ela vai estar muito atrativa, entendeu? Basicamente por conta desse fator das taxas de juros estarem altas, e isso daí beneficia quem investe em renda fixa. Mas só que aqui, mano, é você que tem que decidir, porra, onde você vai colocar o seu dinheiro. Se fosse, por exemplo, o 38, ele ia colocar tudo em Bitcoin e foda-se. Ele não acredita em colocar dinheiro na mão do Estado. E ao investir em renda fixa, porra, um tesouro Selic ali, para poder se beneficiar da taxa de juros alta. Se você fizer isso daqui, você tá basicamente colocando dinheiro na mão do Estado. Aí você tem que ver se você quer fazer isso ou não. Se você for de uma linhagem ali igual a do 38, por exemplo, essa opção aqui já tá descartada para você, porque o 38 ele prega que é só Bitcoin, entendeu? Mas só que eu, na minha opinião, eu acho que eu focaria nessas três coisas. Um pouco de Bitcoin, recursos naturais e renda fixa. Renda fixa basicamente porque a taxa de juros em uma guerra provavelmente estará muito alta. Taxa de juros alta mais renda fixa, então a gente está falando de alta rentabilidade atrelada a baixo risco. Claro que eu sei que investir em renda fixa não me garante baixo risco de fato, afinal pode acontecer o que aconteceu lá no governo Collor, do governo pegar o dinheiro e foda-se, mas eu acho que vale a pena assumir esse risco. Mas aí cabe a você a decidir se vale a pena para você ou não. Mas só que além da proteção financeira, eu também faria uma proteção voltada a estoques de alimento e água. Isso porque durante uma guerra, como eu já falei, a inflação ela vai tomar de conta, o preço dos recursos essenciais, ou seja, de comida e outros itens essenciais para a nossa sobrevivência, o preço dessas coisas vai subir às alturas. Mas só que além disso, além do preço estar nas alturas, esses recursos, comida e etc, essas coisas elas podem faltar, elas podem acabar, e para evitar a fome, porra, outras coisas ruins, então você precisa ter basicamente um estoque de comida e de água. Sobrevivencialismo raiz. Tem vários vídeos aqui no YouTube falando de sobrevivencialismo. Vou até começar a estudar mais essa porra, porque é necessário, mano, entendeu? É necessário. A gente percebe que em cenários de caos, os recursos essenciais que nós precisamos para sobreviver, como por exemplo comida e água, esses recursos eles são os primeiros que acabam. E aí começa o desespero, aí começa a fome e começa coisas que nós não queremos para nós e nem para nossas famílias. E é para se proteger disso, ligando até mesmo o ponto anterior da informação. Se você perceber que tá azedando, mano, se você tá se informando e tá percebendo que tá azedando, entendeu? Que porra, tá perto de estourar, então já vai, mano, faz ali o seu kit de sobrevivência, monta os seus estoques de comida, de água, para que quando estoure de fato, você esteja preparado. Existem pessoas que praticam o sobrevivencialismo raiz, ou seja, de estocar comida, água e outros recursos essenciais, mesmo fora de períodos de guerra, mano. Tem gente que agora mesmo já possui estoques aí, porra, preparadíssimos, entendeu? De arroz, feijão, mel. Essas pessoas já têm em mente que a qualquer momento algo ruim pode acontecer com a sociedade. E se acontecer, essas pessoas já estão preparadas. Claro que nem todo mundo tem a possibilidade de fazer isso, de, porra, criar um estoque ali de comida, de água e tal. Tem gente que nem tem espaço para fazer isso, mas só que se você estiver informado, você consegue montar o seu estoque ali para você sobreviver antes do acontecimento acontecer. No caso de uma guerra, você pode montar esse bagulho aí poucos meses antes da guerra começar.
Só precisa estar informado. Se tiver informado, mano, você sai na frente, entendeu? Que aí antes do caos começar nos mercados, nos lugares, você já vai estar, pô, já foi lá antes que todo mundo. E é por isso que sobrevivencialismo raiz vai ajudar bastante também. Mas só que, e você aí, mano? O que você faria para se proteger caso estoure uma terceira guerra mundial? Como que você se protegeria fisicamente e financeiramente? Já deixa nos comentários abaixo aí. E porra, vamos torcer para que essa merda não aconteça, porque se acontecer, todo mundo vai perder. Isso se a gente não tiver que ir lá pra guerra lá, ninguém sabe da mente desses caras. Existe a possibilidade, a gente não pode descartar nada. Mesmo que você seja o único homem aí, filho homem aí da sua família, a gente não pode descartar. Então vamos torcer para que essa guerra não aconteça, de fato nunca, para que dessa forma a gente consiga seguir a nossa vida na tranquilidade. A nossa vida aqui já é uma guerra, e se acontecer mais uma, aí fudeu. Então é basicamente isso daí. Deixa o likeão, assiste outros vídeos do canal aí, que tem vários vídeos aí também. E é basicamente isso daí. Tamo juntão, mano.